A Bienal Internacional do Livro de São Paulo termina no próximo domingo. E como a gente já mostrou nessa semana, a editora Ideias e Letras do Grupo Santuário está presente. E amanhã tem lançamento do livro Vulnerabilidade, escrito pelo autor suíço-brasileiro René Dentes, que hoje está aqui para contar para a gente um pouco sobre o livro e como será o lançamento. Seja muito bem-vindo. Deve estar com expectativa, hein, René? Com certeza, Abby. É um prazer estar aqui com vocês e todos da TV Aparecida aqui no Santa Receita. Enorme alegria. E a Bienal, a gente estava até falando isso essa semana, né? É um evento tão incrível, né? De compartilhamento de conhecimento, porque conhecimento a gente não pode guardar, não é? Com certeza. E os livros trazem riquezas inestimáveis, né? Eu acho que as pessoas ficaram assim muito nos e-books, nas lives, mas o livro e o contato com o autor é algo realmente muito fundamental, transformador, né, na vida de uma pessoa, de um estudante, de adolescente, de todos nós. Com certeza. E eu achei o tema incrível, porque eu vou te dizer que eu não sei se é porque de repente eu já previa que você ia chegar aqui, porque eu comecei a ler muito sobre vulnerabilidade. Porque a gente tem mania de achar que a vulnerabilidade, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, é uma fraqueza. E não é bem isso, né? Exatamente, Abby. O que acontece é que as pessoas acham que vulnerabilidade é algo negativo. E eu tento mostrar no livro, nos capítulos diversos, que vulnerabilidade, no fundo, indica uma outra dimensão, que é aquela mais profunda nossa, que é a nossa singularidade. Ou seja, o que nós somos é algo único. Nunca existiram dois seres humanos iguais na face da Terra, né? Essa é a grande beleza humana. Então, nesse sentido, as nossas vulnerabilidades, elas mostram os nossos não ditos, as nossas dimensões inconscientes, coisas que estão lá na infância muitas vezes, né? A infância é um imenso oceano que a gente não consegue dar conta de compreender completamente, mas ao longo da vida aparece. Então, ela indica, a condição vulnerável é uma condição humana, indica a nossa singularidade, ou seja, aquilo que é mais nosso, mais próprio da nossa individualidade. E tem tipos? Sim, porque nós podemos dizer que existem várias dimensões de vulnerabilidades no ser humano. O fato da gente ter um corpo que é finito, nós somos seres finitos, nós somos seres que somos emocionais, né? Por mais que nós tentemos trazer toda a nossa vida para a razão, nós não conseguimos. Eu costumo dizer como psicanalista que as pessoas elas mostram mais o que elas são, não dizendo sobre elas mesmas, projetando ideias, mas quando elas não conseguem dizer. Nas suas vulnerabilidades, numa entrevista de emprego é mais difícil você dizer dos seus defeitos, mas ali estão seus elementos mais próprios. E também outros aspectos, por exemplo, a gente pode pensar que durante a pandemia nós vivemos tanto conexões de afetos, né? Estamos em momentos em que, além de conectados por informação, sabemos de tudo, de todos, o tempo todo, mas nós também estamos afetados. Eu costumo dizer que hoje é um mundo que nós vivemos assim, você está à tarde no seu escritório e de repente vê uma notícia ali numa rede social e te afeta. Você não sabe aonde aquilo ali vai na sua personalidade, no seu inconsciente. Então esse mundo é complexo demais e então traz vulnerabilidades. Se a gente tentar ser forte no sentido de estar sempre de pé o tempo todo, nós não conseguimos. Entramos numa paranoia e aí pioramos a situação. Mas quando reconhecemos a vulnerabilidade que é intrínseca a nós, nós conseguimos nos libertar e fazer algo nosso, individual, algo realmente que contribua para o mundo. E isso que você está falando é muito incrível, porque toda vez que eu fico pensando em atitudes, né, minhas mesmo, quando eu fico refletindo sobre mim, a minha tênue é assim, eu preciso ser forte. Não seja vulnerável, não seja... Porque você acha que aquilo é ruim, né? Exato. Porque a gente busca, muitas vezes, perfeição. E ela não existe, não é? Exatamente. Abby, são algumas coisas que eu vejo cada vez mais na clínica, seja como professor universitário, seja como escritor. As pessoas precisam tirar a ideia de perfeição e de algo assim que seja pleno. Não existe felicidade plena, não existe perfeição, não existe um relacionamento só que vai ser mil maravilhas, né? Nós temos que tirar essa ideia de padrões, né? As pessoas se culpam muito porque elas não têm um corpo como os outros têm, que aparentam ter. Elas não têm uma vida assim tão aparentemente feliz como os outros aparentam ter.
então sofrem mais. No fundo, nós temos dimensões nossas. Não podemos nos comparar, né? Não existe algo padronizado assim que vai servir para nós, porque o que serve para nós é muito único. Muitas vezes a gente nem sabe ainda. O desejo humano é uma dimensão assim fundamental. É uma dimensão que diz de nós mesmos, mas que nós não controlamos. Então, quando a gente consegue voltar uma reflexão para nós, com cuidado, entendendo os elementos tanto conscientes quanto inconscientes, aí nós não comparamos. Felicidade, desejo é algo muito único, não deve ser comparado. Que incrível isso. Eu acho que você deve aprender tanto nessas conversas, nas consultas, né? Você em algum momento se preocupa? Por exemplo, tem muita diferença das pessoas que viveram o antes da pandemia e o depois. A gente tornou-se mais vulnerável também por causa disso? O medo de perder, o medo de adoecer, o medo de ficar desempregado. Isso também trouxe? Sim, nós estamos no momento do medo, né? Na era do medo. As pessoas têm muito medo de várias coisas. E a questão da morte na pandemia foi muito forte, né? Eu, atendendo crianças, por exemplo, nunca tinha visto tantas crianças sonharem ou tendo pesadelos, né, com morte. Porque, no fundo, é interessante isso, porque o nosso mundo tem mudado o registro inconsciente, deixado de ter mais sonhos, passado a ter mais pesadelos, que indica um pouco a nossa época. De imagens, de afetações, de menos palavras, menos elementos assim de esperança, né? Infelizmente. Mas o fato é que nós vivemos assim essa questão da morte muito próxima, né? As pessoas vivenciaram lutos. Eu, como professor, veja, perdi vários alunos ou ex-alunos. Claro que isso afeta, né? Então a morte, que era alguma coisa para muitos distante, uma ideia, se tornou muito próxima. E quando isso acontece na história da humanidade, como casos de guerras, de catástrofes, tragédias, crimes ambientais, tudo isso traz uma dificuldade para o ser humano se manter de pé. E a pandemia trouxe isso sim. Eu escutava muitas crianças também dizendo que não queriam mais ir para a sala de aula presencial, porque os colegas virtuais, prefiro o virtual, porque os colegas virtuais, eles são mais fáceis de lidar, se você não agrada, você deleta. Só que isso não é bom, porque o real, ele é fundamental, é a nossa dimensão. E quando essas crianças voltaram para a escola, elas tiveram muita dificuldade, muita síndrome do pânico, inclusive casos de síndromes coletivas, né? Que as escolas têm que lidar agora, né? Nossa, é muito triste isso. Muito, Nossa. muito. Léo, tem uma pergunta? Eu tenho exatamente sobre esse assunto, Renê. A Abi falou sobre sermos vulneráveis, né? Isso é comum, somos mesmo, não tem como buscar a perfeição assim sempre, não tem como. Eu queria passar isso para o adolescente. Você acha que essa cobrança em excesso, a pandemia, os amigos virtuais, você acha que isso prejudicou muito o adolescente? E se você vê uma diferença de geração para geração nessa fase de idade, assim? Você acha que isso prejudicou bastante? Porque a gente vê adolescentes hoje se mutilando muito, com problemas muito sérios, assim. Eu queria saber se tem alguma coisa a ver com o assunto. Sem dúvida, Léo. Eu vejo que hoje nós temos algumas questões aí. Nós vivemos uma sociedade, uma geração que ela não está acostumada com a frustração. Se a gente parar para pensar, há algumas décadas, eu, por exemplo, tenho 41 anos, na minha adolescência, era muito comum que a gente tivesse ler um jogo de tabuleiro, onde um ganhava, outro perdia, de uma forma muito clara. Então, estavam acostumados os adolescentes, crianças, a lidarem com o ganha e o perde. Ou seja, uma frustração, que é fundamental na nossa vida. E os jogos hoje são, sobretudo, de acumulação, virtuais, conectados com várias pessoas, e não há a sensação de perda, de lidar com dificuldades. Veja, na escola, é muito comum um adolescente dizer, eu tirei nota baixa, tudo bem. Mas você vai repetir de ano? Tudo bem, não tem problema. É meio aleatório as situações, isso é muito ruim. Outra coisa, nós vivemos também hoje uma geração que veio eu costumo chamar, tem um psicanalista que eu gosto muito, Joel Birman, ele cunhou um termo ele chama assim, narcisismo negativo. Narcisismo é aquele valorização do nosso eu, né? Mas a geração atual, ela não vive muito isso. Ela não foi muito a ela colocada uma ideia clara de quem se responsabiliza por ela.
porque os pais tiveram uma transição, né? A mãe saiu de casa, foi trabalhar, o que é bom, são novos tempos, mas foi muito delegada o afeto à escola. E a escola não estava preparada. Então, nós temos uma geração com um narcisismo negativo. Ela não teve investimento afetivo, muitas vezes. Ela não tem clareza de quem se responsabiliza por ela e, no fundo, é mais frágil por isso. Não é ruim ser frágil, mas é preciso lidar melhor com essas vulnerabilidades. O afeto é fundamental e quando nós não temos afeto claro na infância, aí as coisas complicam durante a vida. É muito triste ver, por exemplo, crianças dizendo assim, poxa, meus pais, tudo bem, eu entendo que não tenha tempo, mas no fim de semana eles não param de postar nas redes sociais, eles parecem que não estão conosco, com os filhos, parece que eles não gostam da gente. E é isso que eles pensam. E isso é trágico, porque vai ressoar a vida toda dessas pessoas, né? Então a gente precisa mudar isso. O afeto tem que ser claro na infância, senão nós temos problemas depois. Que incrível isso. No livro você conta isso pra gente também? Sim, sim. No livro eu trato de alguns aspectos da vulnerabilidade. Primeiro, a questão da tecnologia, como que a tecnologia nos afeta hoje. Ela é excelente em muitos aspectos, mas ela tem também muitos problemas. Nós vivemos um momento de conexão de afetos e a tecnologia parece que ela veio para trazer muitas situações boas, mas muitos desafios. Nós precisamos lidar bem com ela. Depois eu falo da educação, porque a educação também ela tem um papel hoje, eu costumo dizer, para além do cognitivo, do conhecimento, acima de tudo, do afeto. Se as escolas não pararem para acolher os alunos, nós não teremos pessoas que vão saber lidar com as suas emoções, no trabalho, com a criatividade e tal. Depois eu falo um pouco da formação da personalidade, como que se dá lá na infância, a questão da vulnerabilidade e dos traumas, dos nossos não ditos. Todos nós temos vulnerabilidade. Não existe ser humano que não tenha, por mais que ache que não tem. É um auto-engano. E depois das vulnerabilidades sociais. Um mundo tanto de ódio, de preconceito, de afetações. Nós precisamos. É um tema muito caro que eu venho trabalhando muito há alguns anos, que é do perdão. Eu acredito que o ódio tenha que dar cada vez mais lugar ao perdão, à reconciliação, a uma ideia de que é possível ter uma esperança na paz. Demais. Eu tô ouvindo você falar e eu quero que você fale daqui a pouco para as pessoas, né, onde elas encontram o livro, mas eu já gostaria de te fazer um convite. Eu sei que às vezes é mais difícil você estar para cá, mas de vir outras vezes no nosso programa para conversar sobre todas essas experiências. Um próximo assunto até o perdão, que eu acho que é um assunto que a gente gosta muito de falar aqui, que a gente tem muita dúvida, de repente, do que é realmente perdoar ou não. Então fica o convite. A nossa casa está aberta porque é muito gostoso te ouvir, viu? Claro, eu fico lisonjeado com isso, honrado, porque aqui é uma casa muito especial, né? E estarei à disposição, sim, com certeza. Muito bom. Sobre o lançamento amanhã, como vai ser e como a gente consegue encontrar o livro caso não consiga te ver amanhã? Sim, então amanhã estarei lá na Bienal Internacional do Livro, lá no estande da Ideias e Letras, de 1 às 18, né? O telespectador quiser lá dar um abraço, agora já pode, com os protocolos, né? O afeto é importante nesse sentido. Estarei lá para autografar os livros e eu também consegue facilmente encontrar os livros no site da editora Ideias e Letras, editoraideiasletras.com.br, na Amazon e todas as plataformas principais na internet. E também, se quiser ter um contato comigo, será um grande prazer. Meu Instagram é @dentes_Renê. Muito bom. Seja muito bem-vindo sempre à nossa casa. Eu que Sucesso agradeço, para Abby. você. E obrigado pela partilha, viu? Acho que sempre é bom a gente ouvir as pessoas, para a gente conseguir se ouvir também, né? Claro, com Porque a certeza. gente esquece de falar com a gente mesmo e refletir sobre o que a gente está fazendo, né? Se a gente está melhorando ou não, se a gente está andando um pouco para trás. Então, muito obrigada. Seja Claro, bem-vindo. sem dúvida, obrigado. E sem dúvida, assim, o século XXI é o século que a reflexão nunca foi tão importante na história da humanidade. Precisamos refletir, precisamos pensar sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a sociedade, porque
senão nós não vamos dar conta. Nosso mundo é complexo. É complexo. Que aula, né, Léo? Que gostoso isso. Demais, demais. Gostei muito do que ele falou agora no final. Precisamos pensar não só em nós, mas também na sociedade, né? Tudo ao nosso redor. Demais, viu? Olha,